mas eu não tenho ação de nenhuma empresa que produz equipamento, né, Medtronic, Neurosoft, Nomed, nenhuma dessas. Então, muita coisa que eu vou falar aqui é a favor de monitorização, mas que fique claro já no início que eu não acho que monitorização tem que ser feita em todos os casos de cirurgia espinhal, de forma alguma. E é isso que a literatura também acha, é isso que a literatura tem mostrado, as casuísticas, as estatísticas têm mostrado. Então, esse artigo é de 2018, publicado no Journal of Spine Surgery, e ele tentou fazer o levantamento aí dos casos, né, o número de casos com monitorização nos Estados Unidos nesse período aí de 2008 a 2014. E o que a gente vê claramente, né, um salto aí de cerca de 30 mil casos para mais de 120 mil casos. E se a gente olhar a distribuição, né, os casos, eles são feitos com um padrão que talvez, né, seja bem parecido com o do Brasil, né? Quer dizer, a maior parte dos casos, né, são privados, até que acho que essa não é a nossa realidade, mas, né, na realidade norte-americana, a maior parte são casos privados pagos, né? Uma boa parte também que cresceu foi do Medicare, né, do sistema de saúde suplementar norte-americano, e uma parte bem pequena, né, no Medicaid. Então, né, o que a gente vê que a dificuldade que a gente tem no SUS aqui em relação à monitorização, ela existe em outros países, e essa, né, assimetria de quem está sendo submetido à cirurgia com monitorização existe claramente. Ele conclui, então, né, que na última década houve um maciço incremento, quase 300% da utilização, né, que isso foi provocado, né, pela eficácia e pelos benefícios provados em reduzir morbidade neurológica, especialmente nas cirurgias de deformidade, com pouco risco adicional, né? Apesar aí de melhorar os cuidados do paciente, ele ainda é isolado, né, aos hospitais universitários, aí, hospitais terciários, e que atendem o sistema privado e do Medicare, né, e pacientes, então, portanto, com maior condição socioeconômica. Então, a dificuldade de fazer monitorização, ela existe no mundo todo, por vários aspectos, né, e nem em todos os casos, né, se faz monitorização. Então, voltando um pouquinho agora na história. Geralmente, né, uma condição tecnológica, um avanço técnico surge quando você tem um problema. Em relação à cirurgia espinhal, o problema maior foi a década de 60, 70, quando começaram as grandes instrumentações em cirurgias de escoliose. Né? O que se viu, né, no levantamento da Scoliosis Research Society de 72, que dos 7.800 casos monitorizados no início da década de 60, 70, 1% dos pacientes tinham tido déficits neurológicos graves, sendo 0,5%, a metade desse grupo, paraplegia. Então, isso obviamente levantou um alerta que, né, a possibilidade de corrigir melhor as deformidades de coluna, né, havia surgido, mas isso agregava, né, um risco neurológico, né, considerável. Então, Tamaka, um cirurgião de coluna, acabou, né, rodando o mundo aí, ele menciona a peregrinação dele no artigo, e acabou ficando, né, tendencioso a usar, né, um spinal cord evoked potential aqui, um potencial no qual ele inseria um catéter cranialmente, um catéter caudalmente e fazia a medida de um potencial. Isso não era simples, tinha os riscos de se inserir o catéter, e os aparelhos na época tinham amplitude, amplificadores e qualidade técnica muito ruim, um ambiente, né, cirúrgico, além do efeito anestésico. Em 77, o Nash começou a fazer o que seria realmente o potencial evocado sômato sensitivo, né? Sômato sensitivo evoke potential. E ele fazia isso daí, né, de forma bem mais complexa, porque como a tecnologia era ruim, ele tinha que fazer uma trepanação no crânio para colocar um eletrodo para conseguir captar o potencial. E ele já começou a ver nessa época que o potencial sensitivo podia ter falso negativo, né? À medida que ele é um representante do funículo posterior, das vias sensitivas primárias, o paciente poderia acordar com potencial sensitivo normal, mas paraplégico, né? Principalmente se o insulto for vascular, pegando a artéria espinhal anterior. Então, ele preconizava que na época era uma estratégia, mas que deveria ser associada ao teste de Stagnara, o wake-up test, porque passa a ser pouco racional, né? Usar uma tecnologia complicada e ter que acordar o paciente do mesmo jeito. Na década de 80, que realmente houve o avanço do TIVA, né, da anestesia endovenosa total, que a gente vai ver que melhora o potencial, e aí começou a se usar mais rotineiramente potencial sensitivo, sem grandes medidas invasivas, e começou a surgir, né, o potencial motor espinhal, né, que nada mais é que a onda D. Em 84 é que, né, vários autores aí que são de renome na área de neurociologia, Mark Nuver, o Jim Kimura e o Dawson,
começaram a utilizar mesmo o som sensitivo com potencial evocado motor mesmo de membros. E nos anos 2000 é que veio realmente a monitorização que a gente chama de multimodal e a aprovação pelo FDA para cirurgia de coluna. Um pouquinho da minha história, né? Esse caso aqui, quem tirou essa foto, inclusive, foi Janete, ele está aí na reunião, pelo que vocês falaram. Essa foi a primeira monitorização que eu fiz lá no HC, né? E é uma gambiarra danada, né? A gente não tinha, né, um aparelho, né? Na verdade, esses aparelhos ainda não existiam dessa forma. Então, para fazer esse caso de disrafismo espinhal, com o professor Pianetti, eu levava o aparelho de eletroencefalograma de papel, né, que ficava correndo o tempo todo aqui, acabava a monitorização, tinha uma pilha de papel, né, para ter os 20 canais aqui. Levava um eletromiógrafo, também um Nihon, Neuropec 2 aqui, para ter os canais de potencial evocado e um estimulador avulso. Então, né, o que a gente faz hoje com uma máquina pequenininha, eu tinha que levar isso tudo no bloco cirúrgico, né, e orquestrar. Aqui havia uma limitação, obviamente, que a gente não fazia estimulação transcraniana, né, o motor transcraniano, né, ficava só nessas modalidades de som sensitivo, né, e eletromio, que é uma das formas multimodais, né, não ideais, mas uma das formas que se usa até em alguns lugares. Então, saindo da história, começando aí na realidade, mas ainda no passado, na década de 90 já começaram, né, a perguntar isso aí. E as perguntas continuam até hoje. A neuromonitorização, né, na sala de cirurgia. Por que monitorizar? Quando monitorizar? Né, e como monitorizar? E essas perguntas que eu vou tentar, né, responder durante essa aula. Por que monitorizar? Seria a primeira delas, né? Esses dois pilares aí talvez sejam, né, explicações de por que monitorizar. Porque a monitorização seria capaz de identificar uma irritação ou lesão neural a tempo para que o cirurgião possa adotar medidas que reduzam ou revertam essa. Aqui, entre aspas, a irritação, um termo que eu não gosto muito, mas que a literatura usa muito, né, que é muito vinculada à eletromiografia, que são atividades, né, elétricas contínuas ou intermitentes na eletromiografia. E lesão eu acho que não é um termo muito bom, porque na verdade talvez o melhor termo seja disfunção, identificar disfunção neural, né, que pode ser uma lesão irreversível ou não, mas é uma disfunção. E o outro motivo para fazer seria definir o mecanismo causador, minimizando o insulto. Então, né, o cirurgião está cansado de operar o dia inteiro, ele sabe que ele pode puxar a raiz ali um pouquinho, que ele usa um afastador de raiz, que ele pode, né, apertar um pouco o saco dural, a medula, mas, né, ele às vezes percebe que aquilo ali, naquele caso em particular, está gerando uma atividade elétrica, uma perda de potencial, um alarme. Então, mudar aquela estratégia pode ser útil. Nada mais é, então, a monitorização nada mais é do que um alarme, né? E aí, esse videozinho é mais ou menos que a gente fica fazendo a cirurgia de forma agradável, né? A ideia, então, da monitorização é ser basicamente um alarme, né, que pode evitar algum problema, como no caso, né, do videozinho. Mas, além né, desses dois pilares que eu falei, quais seriam outros? Aí eu coloquei esses vários outros. O primeiro motivo seria que a monitorização, as cirurgias espinhais são alguns procedimentos com riscos consideráveis para estruturas neurais, né? Outro motivo seria facilitar a terapêutica em casos mais complexos. Tem casos de tumores intramedulares ou grandes deformidades que a monitorização pode ajudar. Às vezes atrapalhar também, claro. Outro motivo seria aumentar o conforto do cirurgião e do paciente. Como eu falei, o cirurgião está cansado de afastar a raiz, né, com um afastador de raiz ali, mas às vezes ele fica inseguro se ele não está afastando demais e se esse paciente vai acordar, por exemplo, com o pé caído ou algum déficit neurológico. E às vezes a monitorização falando que está tudo bem, né, se bem feita, ela possa dar esse conforto e permitir uma cirurgia, vamos falar, mais fácil, mais fluida do que, né, com a insegurança. E do paciente também, porque o paciente fica preocupado com fazer uma cirurgia na coluna, eventualmente falar com ele que ele vai fazer uma monitorização é uma segurança a mais para o procedimento. Outro motivo seriam aspectos médico-legais, né? Quer dizer, fazer a monitorização seria uma proteção de que tudo, né, as tecnologias foram utilizadas para, né, ter o melhor resultado. Isso também tem aspecto negativo que eu vou chegar lá. Outra vantagem, né, porque fazer seria que a monitorização é multimodal, né, e avalia tanto a parte central quanto periférica. Nós já tivemos casos aí, por exemplo, né, do paciente perder o potencial motor de L5, só o MEP de L5, e eu falar, isso aí não faz sentido, a gente não está mexendo na raiz, alguma coisa está acontecendo. E aí, quando a gente olhou, era a bandeja da mesa de maio que desceu, virou a perna do paciente e fez,
né, uma neuropatia do fibular transitória, a gente mudou, tirou a bandeja, mudou a posição da perna, o potencial voltou na hora. Então, há sim, né, uma avaliação funcional periférica. Outro motivo para fazer que o risco é baixo, a gente poderia, na monitorização, identificar alterações sistêmicas, claro que não é o objetivo principal, mas pode acontecer. A gente pode inferir prognóstico com a monitorização e a gente pode ter, né, avaliação com a monitorização de algumas situações que não são avaliáveis ou identificáveis sem a monitorização. E aí eu vou falar um pouquinho dessas três últimos aí. Esse caso tem umas 3 semanas, uma escoliose, né, grave, de mais de 90 graus. E aí o que vocês podem ver aqui, isso é um traçado no potencial evocado motor. Eu tenho aqui o membro superior como controle, o que é verde é o baseline, tá? É um choque, né, vamos usar que eu vou seguir como normal. E cada choque aqui, ó, é um estímulo de algum momento, tá? Todos muito próximos, que é 31 minutos, 34, 34. Então eu vejo aqui no membro superior um potencial verde grandão. Aqui nos miótomos axiais eles são piores mesmo, porque os músculos são pequenos, intercostais, às vezes ficam muito bonitos, às vezes não. Aqui o de T8 a T10 ficou bom, de T11 a T12 também. Aqui os apendiculares, tudo que está em vermelho à esquerda, que está em azul à direita. Então o que a gente vê aqui é claramente os potenciais basais eram muito nítidos, muito visíveis, e de repente eu perco quase tudo. Ó, os potenciais desaparecem, ficam pequenos, quase desaparecem mesmo, e alguns pontos chegaram a desaparecer mesmo. Mas é interessante que sumiu o braço também. Isso não ocorreu de uma hora para outra. Esse paciente foi perdendo o potencial progressivamente. Na cirurgia de escoliose, isso é muito comum, porque o paciente vai ficando hemodiluído, as costas estão todas expostas à temperatura mais fria da sala, né? Tem soro gelado, a anestesia às vezes vai sendo aprofundada, então é muito comum que o potencial fique um pouco maior. Mas aqui não, aqui a gente foi perdendo de forma nítida, dramática, e nos membros inferiores, no segmento axial e também no braço. Então o que ficou claro para mim é que obviamente isso não era um alarme verdadeiro da cirurgia, mas era um alarme sistêmico. No primeiro contato, eu não falei nada com o cirurgião, eu fiz 2 contatos com o anestesista e falei, ó, alguma coisa está acontecendo com esse caso. Eu não sei o que é, mas alguma coisa está acontecendo. Você fez alguma droga diferente? Fez a clonidina? Fez um bloqueador? Aí eu fiz um TOF, não era, né, bloqueio neuromuscular. Aí eu falei, alguma coisa estava acontecendo. Aí eu falei, tem como diminuir alguma coisa? Ele estava num esquema bem enxuto, que era Propofol e remfentanil. E olha para cá, nada. A temperatura está um pouquinho embaixo, 34 graus. Falei, é estranho, não é para isso tudo. Vamos tentar aquecer e tal. E o negócio foi piorando, piorando. Na hora que chegou nesse ponto, eu falei, não dá. Aí eu cheguei para o cirurgião e falei, ó, tem algo acontecendo com essa criança, esse paciente. Eu não sei o que é, mas eu não tenho a menor condição de monitorizar assim. Ele está sem potencial agora, praticamente sem potencial. O cirurgião já, né, monitora para ele um tempo e falou, não, Léo, então eu vou parar. Ele estava acabando de passar os parafusos, era 1h30. Ele, vou parar, vou fechar. Eu completo outro dia, vamos descobrir o que é. Na hora que ele estava fechando, o anestesista pediu uma gasometria e a criança estava com pH de 6,8. Eu fui reestudar a acidose metabólica, e aí a primeira frase que eu consegui no artigo lá é 6,8, um pH incompatível com a vida. Então o menino quase morreu, né, por causa desse padrão pulmonar aqui muito ruim, o padrão de intubação e de ventilação adotado fizeram uma acidose respiratória grave e rápida. Então, a monitorização acabou alarmando isso aí, embora não seja uma ideia inicial. A outra questão seria a questão do prognóstico. Fiz bobagem aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar. Não sei se eu vou conseguir mudar isso aqui, não. Consigo. Vamos ver se ele some. Vou passar aqui para baixo. Vai ter que falar mesmo. Tá, mas em relação ao prognóstico, quer dizer, essa informação a gente não consegue sem ser com a monitorização. Né? Qual que é o valor disso é outra história. Mas aqui, esse estudo publicado em 2016, né, na European Spine Journal, o que ele fez? Ele avaliou melhora, ausência de alteração e piora do déficit durante um grupo de 70 cirurgias feitas de forma, né, consecutivas, e ele viu melhora do MAP em 20 pacientes, ausência de alterações em 32 e alterações do MAP e alarmes em 6% dos pacientes. Quando ele analisou uma escala deles próprias lá de desfecho funcional nos meses seguintes, ele viu que o grupo que melhorou o MAP durante a cirurgia teve um melhor desempenho nas escalas funcionais. Então, do que o que não melhorou e também do que o piorou.
Então, a melhora do potencial evocado motor, ela pode ser percebida durante uma cirurgia de mielopatia espondilótica cervical ou qualquer uma outra. Isso pode sim ser um marcador de funcionalidade e prognóstico. E uma outra questão que seria por que fazer, aquele último que eu falei, que tem algumas situações que não são identificáveis no campo cirúrgico, né? E uma delas, né, que o Dantas valoriza muito, né, e acha útil, é a questão do posicionamento, né? A gente pode pensar que existe um posicionamento cervical melhor, obviamente, né? A experiência, né, de vocês é suficiente para isso, mas sim há situações na qual um canal estreito, né, uma vértebra instável, né, ou uma presença de tumor pode gerar um insulto, né, medular durante o posicionamento, que às vezes vai persistir por toda a cirurgia. Então, esse estudo tentou avaliar isso, pegou também 72 pacientes, as cirurgias foram de um nível só ou de vários níveis, né? A maioria das vezes era mielopatia degenerativa, mas teve hérnia de disco, teve fratura e luxação e teve um tumor. E aí, nesse grupo de 72, 5 pacientes pioraram o potencial durante a monitorização. Um paciente de 50 anos com mielopatia teve perdas potenciais no acesso via anterior, quer dizer, no posicionamento de uma cirurgia via anterior, e ele melhorou depois do reposicionamento do pescoço e ficou sem déficit. O paciente 2, 77 anos, também mielopatia degenerativa, acesso posterior, no posicionamento ele perdeu potenciais motores e melhorou após o reposicionamento dos braços, né? Aquela história, puxou o braço ali e melhorou. É interessante que aqui ele tinha perdido o potencial da perna, né? Então, quer dizer, não era só plexo braquial, era alguma coisa que mudou, né, ao puxar o ombro ali e apertou, né, comprimiu a medula. O paciente 3 aqui, 50 anos, com uma hérnia de disco no acesso via anterior, perdeu potenciais de braço e perna motor e também o sensitivo, não recuperou e teve déficit pós-cirúrgico. O paciente 4, mielopatia degenerativa, também com perda de potencial motor e melhorou com o reposicionamento do pescoço, e a mesma coisa aqui nesse paciente com luxação. Então, o posicionamento cervical, né, é um momento crítico da cirurgia, pode ser um momento crítico, né, e a monitorização pode ser útil nisso aí. Agora, por que não? Também coloca um monte de coisa, né? Eu falei por que fazer várias coisas, mas por que não também muito. Primeiro é custo, né? Quer dizer, monitorização custa dinheiro, né? Então, vale a pena esse investimento? Segundo seria tempo, né? Eu posso demorar para montar o equipamento, as coisas, mas geralmente, como as cirurgias são mais complexas, que envolve sonda, catéter arterial, às vezes central, quer dizer, enquanto está fazendo os procedimentos anestésicos, eu geralmente monto tudo, não agrego tempo, não. Outra questão por não fazer é que é pouco disponível, né, na maioria das cidades, lugares do mundo, e mesmo, né, dentro de alguns serviços de excelência, quer dizer, você não tem toda hora, às vezes, a monitorização, né, disponível. Ela é profissional dependente, depende de quem faz, isso é muito complicado. Igual outras coisas de neurofisiologia, como eletroencefalo, potencial evocado. Outro motivo para não fazer é porque eu tenho vias e estruturas que não são avaliadas durante a monitorização. Eu posso ter falso positivo, falso negativo, e posso limitar a cirurgia. Eu posso, né, falar que está perdendo potencial e o cirurgião desistir de operar, o que pode ser desfavorável ao invés de favorável. Eu posso gerar uma falsa segurança. Eu falo que está tudo bem, mas de repente o próximo ato pode gerar um insulto irreversível, né, e não dá tempo de ser um alarme, né, que recupere as coisas. Eu tenho aspectos legais. Se eu começo a falar, perdão, desculpa, as coisas de live aí, de aula, o meu cachorro querendo sair. Mas aspectos médicos legais, quer dizer, se eu começo a falar que todo mundo tem que fazer monitorização, se de repente, né, eu não faço a monitorização, eu posso ter problemas médicos legais. Outro motivo para não fazer é que os guidelines e evidências são ruins, são fracas, e eu tenho riscos também de fazer. Quais são os riscos principais? O mais comum, mordedura de língua, né? Esse geralmente é evitável com os coxins adequados, mas pode acontecer, já tive algumas vezes, na maioria das vezes sem gravidade, mas eu sei de relatos de condições bem mais graves no trauma de língua. Eu posso ter escoriações e mesmo pequenas queimaduras em alguns eletrodos. Aqui um exemplo em couro cabeludo, nós já tivemos também, né, um paciente que queixou que ficou com um pouquinho de alopécia, provavelmente pela tração do eletrodo, eventualmente calor. E eu posso ter crise convulsiva. A crise convulsiva é um fenômeno raro na cirurgia espinhal. Então, se eu pegar o grupo aqui, ó, de quase 2.000 pacientes, né, crise convulsiva ocorrendo em 3 casos. Então, em cirurgia espinhal, basicamente relato de casos, já tive, nunca tive nesse contexto, mas já vi relatos aqui no nosso meio,
Agora, eu já tive várias vezes na craniostomia, né, principalmente com estimulação transcraniana e estimulação cortical direta. Aí, realmente, eu tive várias vezes, aquele põe uma estatística de 5%, a literatura tem alguns lugares que chega a falar até 15%, dependendo do padrão de estímulo que você está utilizando. Então, crise convulsiva é raro, mas pode também acontecer na estimulação transcraniana de uma cirurgia de coluna. Agora, vamos passar para a segunda pergunta, que é como fazer a monitorização. Né? Monitorar, na verdade, é avaliar funcionalmente vias neurológicas que estão inibidas pela anestesia e muitas vezes já disfuncionais. Então, aquele paciente que chega, por exemplo, né, com uma escoliose primária, que ela é funcional, tem força 5, sensibilidade normal e está corrigindo só uma curvatura leve, provavelmente esse paciente é bem mais fácil monitorizado que é né, uma escoliose neuromuscular ou um paciente que está paraparético, né, com uma mielopatia compressiva cervical, torácica ou lombar. Então, há essas questões e a anestesia ela pode ser, né, mandatória em relação a esse sucesso. Né? A maioria das vezes, quase todas as drogas que a gente usa atrapalham a monitorização, né? Inalatórios, barbitúricos, benzodiazepínicos, tudo isso atrapalha, são vilões da monitorização. Basicamente, a única droga que atrapalha menos ou até ajuda é a ketamina, que ela pode melhorar o potencial sensitivo, mas também em dose alta pode piorar o motor. E o esquema padrão acaba sendo propofol e remifentanil, né, uma droga para hipnose, outra para analgesia, mas eles também pioram o potencial. Quer dizer, é só subir a dose que o potencial vai realmente desaparecer. Então é um ajuste fino. Quanto mais droga eu coloco, mais complicado. Essa foto aqui eu tirei recentemente também, uma cirurgia extremamente bem feita, uma anestesia extremamente bem feita, e deu tudo certo, mas quando eu fui ver o lado de lá, na anestesia, né, eu me surpreendi como estava dando tudo muito certo, porque é uma politerapia farmacológica, né, e obviamente quanto mais droga, maior a chance de interferir negativamente na monitorização. Mas como quem fez, né, tinha grande experiência e saiu tudo bem, monitorização excelente. Como é que a gente monitora então? Basicamente a gente vai ver grandes vias neurais, né? Então eu vou ver vias motoras e vias sensitivas. Nas vias motoras, perdão, eu vou fazer uma estimulação no crânio e captar nos músculos, que é o Motor Evoked Potential, potencial evocado motor clássico, mas eu posso estimular o crânio e captar na coluna, que seria o potencial motor espinhal, que é a famosa anda D, ou eu posso estimular na medula e captar nos músculos, né? Que seria, na verdade, Spinal Muscular Evoked Potential. E no sensitivo, eu vou fazer o caminho inverso, né? Ortodrômico do ponto de vista sensitivo, vou estimular num nervo periférico que captar no crânio ou em diferentes lugares, mas eu posso estimular também no nervo periférico que captar direto na medula, né? Ou nas raízes, ou direto na medula. Então, tem todas essas modalidades. E ainda posso estimular na medula e captar também na própria medula, né? Que foi aquele ensaio inicial lá, né? Quando se começou na década de 70. Então, aqui é um exemplo de um potencial somatossensitivo, né, estimulando um tibial lá e dá essa deflexão, o famoso P40, P37, né, bem reprodutivo, fazendo dos dois lados. E aqui é aquele exemplo do motor, né, esquerda e direita, captado em vários miótomos. O ideal é vários miótomos. Tem gente que põe um miótomo só, põe só um S1 aqui e fala que está monitorizado. De certa forma, sim, mas a sensibilidade de cada miótomo ao estímulo pode ser diferente, então isso pode gerar falsos alarmes. E quando eu tenho um potencial motor de cada raiz, eu posso predizer a funcionalidade dela, né, não só pela eletromiografia contínua, nós vamos falar, mas também pelo potencial motor de cada raiz. Então, não estou falando da medula em si, mas da raiz também através do potencial motor. E a eletromiografia contínua, que é, né, correndo o tempo inteiro ali a atividade elétrica muscular, e aí eu consigo ver, né, uma atividade em silêncio, então um leve artefato aqui, né, de mesa de cirurgia, tal, um artefato técnico, mas eu posso ter atividades de manipulação, que é esse tipo de atividade, uns bursts isolados, ou eu posso ter atividade mais rítmica, né, que a gente chama de TREM-A, que é um marcador de dano axonal. Tá? Na eletromiografia também eu posso fazer a versão estimulada, né, eu posso colocar um probe, né, geralmente monopolar, estimular pertuito, parafuso ou estruturas neurais, né, e ver se aquilo é uma estrutura funcional do ponto de vista motor. Aqui, por exemplo, né, um parafuso que estava em conflito com a raiz de L5, né, ou com limiar baixo, pode falar, capaz de estimular a raiz L5. Então, basicamente, a monitorização de coluna é isso aí, o somatório, né, dessas três técnicas. Potencial somatosensitivo, potencial motor e eletromiografia. Né? Cada um tem vantagens e desvantagens. O sensitivo eu posso ficar fazendo várias vezes, porque o paciente não pula, mas eu preciso promediar. O motor eu posso fazer toda hora
rapidamente, né, porque é um estímulo só, não precisa promediar, então a resposta é imediata, só que eu não posso pular toda hora, dependendo do protocolo que eu tiver e das características do paciente. E a leptomiografia eu posso fazer também constantemente. Só que tudo tem vantagem e desvantagem, critérios diferentes de alarme. A sensibilidade do potencial evocado sensitivo é muito variável, ela pode ser baixa, mas a especificidade é boa. A sensibilidade do potencial motor, ela já é bem melhor, bem como a especificidade. E a leptomiografia tem uma sensibilidade mais complicada, ela tem que ser analisada no contexto de tudo. Então, o ideal, na verdade, é se fazer a monitorização multimodal, que é o que a gente vai discutir, né, que a gente corrija um pouco essas questões de sensibilidade e especificidade e faz uma análise em conjunto. Além desses pilares aí, eu acabo, né, muitas vezes lançando mão de outras, né, já que estou monitorizando, de outras ferramentas de alarme aí, ou de detecção de problemas. Então, aqui, por exemplo, eu uso muito rotineiramente a colocação de um eletrodo na, né, musculatura, no músculo tireoaritenoide. Né? Eu tenho 3 músculos na laringe que eu posso colocar, como eu faço eletromiografia de laringe há 20 anos, eu vou e coloco a agulha no músculo tireoaritenoide aqui, pelo raio-x dá para ver que está lá, e aí eu vejo, né, uma atividade aqui, no caso só de manipulação, né, do laringeu lá durante o acesso via anterior, mas sem nenhuma lesão. Né? Se tiver um trem aqui, eu posso alarmar, ou se o potencial motor do músculo laríngeo também cair, eu posso alarmar. Então, é uma forma de agregar aí, né, informação. Outra forma de se monitorizar aí, que também a literatura quase não fala, é o potencial evocado visual. Né? As cirurgias ventrais, elas podem gerar um risco de cegueira, né, de amaurose. Estatisticamente é baixo, parece ser 0,004%, embora ninguém publique resultado ruim. O potencial evocado tem falhas visual, porque ele é um representante da visão macular, ele não vê déficits campimétricos, déficits pequenos, mas provavelmente, se eu tiver uma perda do potencial, eu posso talvez alarmar e ter um benefício, de forma que o paciente não saia cego. Quer dizer, não quer dizer que ele não vai ter déficit visual, pode ocorrer com o potencial evocado visual, mas pode talvez prevenir a amaurose completa, que seria, né, o dado mais catastrófico de complicação nesse sentido. E eu acabo usando também outras modalidades. Eu faço potencial evocado gênito cortical, reflexo bulbo cavernoso, que pode ser útil, né, em algumas situações que eu estou mexendo mais na cauda equina. E a famosa onda D. Né? Esse caso até é Dr. Caires, anos atrás, aí, um tumor intermedular cervical. A gente colocou um catéter para monitorizar. E aqui a famosa onda D. A vantagem da onda D é que o paciente não pula nada, é um estímulo sem ser de trem de pulso, um pulso simples. Então, eu posso fazer isso a cada 2 segundos. Né? Isso aumenta muito a chance de eu identificar uma lesão, né, sem perder o time. Né? Fala assim, estava bom há 1 minuto, mas você está operando, na hora que eu faço o próximo, perdeu o potencial. Isso é muito desagradável. E a onda D, então, ela às vezes consegue detectar uma queda ou perda rápida. Outro dia eu teve uma discussão, o Dantas mostrou aí na reunião de vocês, e realmente a onda D tem limitações. A onda D, na verdade, ela tem um papel mais prognóstico do que diagnóstico. Então, se eu tenho uma cirurgia de tumor, que é o mais indicado, mas eu uso em outras situações também, eu estou na abertura, estou na melantomia, tem ressecção tumoral, estou na margem tumoral e fechei, a onda D está normal, esse paciente vai sair bem e ele vai andar. Por outro lado, se a onda D caiu durante a ressecção tumoral, e se eu perdi essa onda D, e se eu termino a cirurgia sem onda D, as evidências da literatura são de que isso é irreversível. Teoricamente, perdeu a onda D, esse paciente está com déficit irreversível, e isso a longo prazo também. A vantagem é porque, frequentemente, nas cirurgias de tumor, principalmente, eu vou perder potencial motor. Quer dizer, eu não posso parar de operar a hora que eu perder o MEP. Isso vai ser regra. Eu estou abrindo a medula do paciente. Então, se eu não tenho onda D, eu fico sem saber se aquela perda do MEP é irreversível ou não, e se eu posso seguir a cirurgia. Então, a onda D agrega esse fator prognóstico e, né, enriquece o raciocínio do que fazer durante a cirurgia. Mas quais são as limitações da eletromiografia? Algumas também. Primeiro, se a anestesia estiver inadequada, se eu tiver um déficit basal, se o paciente tem força grau 2, por exemplo, a chance de eu ter potenciais nele é da ordem de 25%, né? Com força grau 3 em torno de 50%. Então, eu posso ter um paciente que já tem déficit, então não vou conseguir, né, fazer potencial, ele não vai ser monitorizável. E a outra questão é como é que é a presença de alarmes na presença de déficit, o valor dos alarmes na presença de déficit. Quer dizer, tem um estudo mostrando que sim, se o potencial cair, você deve valorizar e esse paciente vai piorar, teoricamente, no pós-operatório. Mas o grande problema, e esse é meu receio, o paciente é capaz de alarmar, somente uma raiz doente, por exemplo, ela vai responder, ela vai dar uma descarga eletromiográfica na manipulação?
Provavelmente não. Ela vai ser excitável se eu ficar estimulando ela perto de um parafuso? Provavelmente não. Então, há essas questões ainda não respondidas. Os critérios de alarme também são um problema. O prognóstico do alarme, quer dizer, caiu o potencial, e aí? Vai sair com déficit ou não vai sair com déficit? E tem fibras e tratos específicos, né, que não são avaliados, fibras de dor, vias cerebelares. Então, a monitorização não mede tudo. Então, vou falar 3 exemplos rapidinhos antes de passar para o último tema aí, que é quando monitorizar. Aqui, casos recentes, esse caso é da semana passada, um tumor intramedular, região T7, né, feita a durotomia, está lá uma área um pouquinho diferente de cor, e aí começando a mielotomia já se achou o tumor. E aqui é a monitorização em tempo real. Potencial sensitivo aqui ruim, na perna direita ausente, que ela tinha déficit. Aqui é interessante que eu tentei captar uma onda D, deixa eu dar uma pausa, uma onda D cranial e uma D caudal. E a onda D cranial, quer dizer, acima da lesão, eu encontro ela bonitinha, mas eu não tenho onda D caudal. Então, a onda D não é monitorizável. E provavelmente, pode ser por causa do tumor, pode ser por condições fisiológicas, que 20% dos pacientes não têm onda D, mas essa região do tumor, essa onda D caudal, estava sendo captada mais ou menos em T10 já. E geralmente a onda D não é captável mais a esse nível. Ela é uma onda que se dispersa nesse momento. Então, a monitorização ficou feita, né, sem poder valorizar a onda D e sendo dissecada lá, né, a cirurgia progredindo. E outra modalidade que a gente pode fazer aqui é uma estimulação direta da medula. Vamos lá, ligando. Né? Então, eu ligo o estimulador. Aí, nada. Só a resposta. Aí, perna esquerda. Perna esquerda, além da resposta, obviamente, de intercostal. Aí. Perna esquerda aqui. Ó, perna esquerda, tá bem amplo aí, tá bem razoável. Aí, perna esquerda. Aí parou. Aí, perna esquerda, ficando mais amplo. Perna esquerda mais ampla, pegou L5 também, ó. Aí L5 é... Então, esse tipo de informação pode ajudar a descobrir onde está, né, o trato piramidal, né, já que ele pode ter sido distorcido pela, né, presença tumoral. Então, é uma forma também de acrescentar aí informação à monitorização. Esse caso, por exemplo, começou com potencial, né, basal dessa forma, lá o braço, né, segmento axial e membro inferior, tudo à esquerda, e depois segmento axial inferior à direita e o esfíncter anal. Depois de um tempinho, provavelmente que acabou o restinho de curare e houve talvez a abertura da dura, mas provavelmente mais o curare, porque o braço também cresceu, os potenciais ficaram até melhores. E durante a cirurgia, o que a gente teve várias vezes indo e voltando foi, né, uma presença do potencial no braço, uma presença do potencial acima da lesão 5, 7, e 8 e 10, que já era um potencial mais doente, né, mais disperso, aqui não era tão polifásico, ele ainda se manteve mais abaixo da lesão, perda completa, né, do potencial de membros inferiores e de esfíncter. A gente parava a cirurgia, dava uma pausa, aquecia, irrigava, né, chegamos a fazer corticoide também com a controvérsia, e isso ficou indo e voltando até uma hora que não voltou, começou a ficar persistente demais, e aí esse paciente terminou com um potencial presente só de forma de esboço aqui no segmento mais proximal, mas distal já aparecendo. Aqui o L4 voltou um bocado, o L5 nada, S1 e o esfíncter voltou bem. Essa paciente acordou com déficit, né? Acordou paraparética, quase plégica, de forma assimétrica, está recuperando bem uma perna, a outra perna ainda não, mas está com função esfincteriana. Aqui a gente não tinha onda D, né, como eu mostrei lá, para ter mais informações. A gente teve que lidar só com MAP. Aqui um exemplo também da semana passada, uma seringomelia, teoricamente uma cirurgia, vamos falar, né, simples, mas acabei fazendo uma monitorização multimodal também. Então, onda D, potenciais motores, sensitivo, visual, eletromio contínua. E nesse caso tem uma coisa interessante, vou pular o vídeo, que é isso aqui, o mapeamento do funículo posterior. Quer dizer, a imagem tem que enxergar com um pouquinho de fé, para quem não é neurofisiologista. Mas o que eu faço aqui? Eu estimulo o funículo posterior, no caso aqui eu fiz da esquerda para a direita. Então, o primeiro estímulo mais lateral à esquerda, ali no trato, né, grácil cuneiforme, no funículo grácil cuneiforme. Eu gero um potencial sensitivo. Aqui, novamente, eu gero um potencial sensitivo. Aqui ele começa a ficar meio disperso, um pouco mais longo. Aqui ele praticamente não aparece. Aqui ele volta a uma morfologia um pouquinho disperso.
e aqui ele volta a ser o que era. Então, o que eu vejo aqui? Né? Da esquerda para a direita, eu tive um momento que o potencial ficou bom, aqui ele começa a dispersar, aqui ele praticamente não aparece, aqui ele dispersa de novo, aqui ele aparece. Então, eu posso inferir que, eletrofisiologicamente, isso aqui é a região eletricamente inativa, é a região central, né, entre, né, o grácil, né, dos dois lados aqui, né, o cuneiforme dos dois lados. Então, essa é a melhor região para fazer mielotomia, que pode ser a região anatômica, mas pode ser alterada do ponto de vista funcional pela presença do tumor. E aqui um último caso, esse paciente fazendo uma cirurgia minimamente invasiva, e está lá com potencial, que são esses potenciais grandões aqui, de repente some o potencial. Na verdade, eu ouvi um burst na eletromiografia, eu vi que passou uma contração rápida assim, na eletromiografia, falei, opa, alguma coisa aconteceu, deixa eu fazer um potencial motor, falei, ó, o potencial motor caiu, eu não sei o que aconteceu, parece que teve um tapa aí no saco dural, alguma coisa, mas o potencial caiu e depois ele foi voltando, voltou bem, mas não voltou em S1. E a gente ficou tentando entender o que estava acontecendo, até que o cirurgião falou assim, opa, peraí que acho que tem uma coisinha acontecendo. E aí ele resolveu ver que tinha uma coisa estranha aqui. Ele vai lá e tira, tinha esse fragmento ósseo, né? Ao colocar o queijo, fazer a preparação do platô ali, rompeu o osteófito posterior ali e ele que bateu no saco dural. E aí a imagem depois sem aquele osteófitozinho. Então, quer dizer, uma cirurgia minimamente invasiva, teoricamente sem complicação, né? Mas ia ficar um fragmento ósseo dentro do canal. Agora, a grande pergunta é quando fazer a monitorização. O primeiro aspecto para isso é a complexidade do caso, né? Como eu usei a analogia do sensor de estacionamento, dois estacionamentos. Quer dizer, eu acho pouco provável que eu precise de um sensor de estacionamento ou que ele vai ser útil, ele custo efetivo numa situação como essa, né? Provavelmente ele não vai servir para nada, a não ser se eu cismar de estacionar logo aqui, né, onde tem um poste, e der o azar de poste, o que pode acontecer também com a monitorização. Afinal de contas, a monitorização, né, o sensor de estacionamento, ele pode perder um poste que está ali no meio e você bateu o carro, né, sem que o sistema alarme nada. Então, é um exemplo bom de como que seria a monitorização. Então, aqui, numa cirurgia de baixa complexidade, provavelmente a monitorização não vai ajudar. Mas nessa situação aqui, talvez sim, talvez tivesse sido bastante útil, né? Então, nas situações mais complexas, é que a monitorização provavelmente vai ser mais útil, né? Vai ter maior capacidade de ajudar e de ser custo efetivo. Agora, o problema é que aqui é tudo muito extremo, né? E a maioria das vezes, as cirurgias de coluna são um cenário como esse, né? Então, aqui eu tenho vias que eu sei que eu passo com tranquilidade, lugares que eu sei que eu não posso estacionar ou parar, mas eu posso ter coisas meio surpresas, meio indeterminadas. Então, eu posso ter, por exemplo, um pedestre passando, né, atrás de uma pilastra, eu não vejo, o sensor de estacionamento pode ver. Né, eu posso ter um carro saindo de mim, saindo em cima de mim de uma hora para outra. Eu posso estar manobrando perto de um carro e ter um problema. Então, a dificuldade é que a gente tem esse cenário na maioria das cirurgias, não aqueles extremos. Então, como é que a gente vai responder, então, essa pergunta de quando monitorizar? Basicamente, pensando na monitorização em três pilares. Pensando que ela é uma ferramenta diagnóstica, ela é uma ferramenta terapêutica, né? Ou seja, ela é uma cascata intervencionista e ela tem uma relação de custo-efetividade. O problema é que a literatura não é simples, né? Vou ter que usar a literatura para ter esses dados, a literatura não é nada simples. Qual que seria o estudo ideal para a gente avaliar a monitorização? Ele deveria ser randomizado. Eu deveria especificar bem o tipo de cirurgia e a técnica que eu usei, qual que é a equipe envolvida, né? A gente vê alguns estudos que são equipes diferentes, né? Modalidades completamente diferentes de cirurgias. Eu tenho que especificar a técnica anestésica, eu tenho que especificar qual é o tipo de modulação que eu usei. Foi eletromiografia contínua? Tem gente que liga só eletrodo e faz eletromiografia contínua. Foi estimulado? Eu estimulei o quê? Pertuito, parafuso? Foi potência focada motor? Foi sensitivo? Foi onda D? Eu usei laringe, visual, mapeei fluido posterior. Então, isso tudo entra no contexto do meu resultado. Principalmente para resultados menores, mas que podem impactar na qualidade de vida. Então, por exemplo, será que mapear o funículo posterior pode evitar uma lesão, né,
de vias proprioceptivas e ter qualidade de vida do ponto de vista de marcha, que o paciente, por exemplo, pode ter, não ter perda de força, mas mialotomia posterior pode gerar, talvez, né, uma ataxia, né, ataxia por funículo posterior e ficar extremamente incapacitado. Então, eu tenho que ter esses dados todos. Eu tenho que padronizar os alarmes, a reação ao alarme, o que eu vou fazer quando eu tiver um alarme, e qual que é esse desfecho imediato e principalmente tardio. Então, esse é o estudo ideal. Só que a grande questão é que o estudo ideal não existe frequentemente na medicina. E aí esse artigo aí é uma provocação do British Medical Journal de 2003, não sei se vocês já viram ele, mas ele é bem interessante. E ele, né, preconiza aí um estudo, né, do paraquedas, o uso do paraquedas para prevenir morte e trauma maior relacionado à variação gravitacional. Uma revisão sistemática dos estudos controlados randomizados. E aí, então, seria, né, determinar quando os para-choques são eficazes para prevenir o trauma maior, uma revisão sistemática na Cochrane, na Line, nas plataformas que a gente está acostumado, né, os estudos que mostram o efeito desse uso, né, a medida, o endpoint seria morte ou trauma maior, por uma escala lá, e o resultado, então, desse estudo lá? Nós não fomos capazes de identificar nenhum estudo randomizado, controlado, né, sobre a intervenção do uso do paraquedas. E a conclusão dele é como muitas intervenções que objetivam prevenir doença, a eficácia do paraquedas não foi submetida a uma rigorosa avaliação por estudos randomizados. Aqueles, né, que advogam a medicina baseada em evidência, né, a medicina baseada em evidência, né, podem criticar a adoção de intervenções baseadas apenas em estudos observacionais. Né? E aí ele termina assim: nós pensamos que todo mundo poderia se beneficiar, né, se os protagonistas mais radicais da medicina baseada em evidência organizassem e participassem de um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado e crossover do uso do paraquedas. Então, a British Medical Journal, né, publicou isso aí, principalmente mostrar a dificuldade. Então, qual que é a realidade nossa? Os estudos são, na imensa maioria, retrospectivos, são meta-análises globais, misturando vários tipos de cirurgia, né, equipes diferentes, tempos diferentes. Há um viés do que se publica e de quem publica. Né? A gente vê claramente que quando a neurofisiologia, né, publica uma coisa, né, a direcionamento da informação é outro. Quando a neurocirurgia, a ortopedia publica, é diferente. Os follow-ups são curtos. Eu tenho cirurgiões técnicas e tempos cirúrgicos completamente diferentes. Eu tenho viés de complexidade de experiência do cirurgião. A experiência do cirurgião ela pode ser para os dois lados. Eu posso ter um cirurgião muito experiente, portanto faz só casos complicados, então ele vai usar mais a motorização. E eu posso ter um cirurgião, por outro lado, menos experiente, que vai acabar pedindo mais motorização por se sentir mais seguro com essa ferramenta. Né? A motorização é examinador dependente, ela é multimodal, então tem que comparar tudo isso. Os critérios de alarme não são bem definidos em vários estudos. Ela é uma cascata intervencionista. Eu tenho falso positivo, mas eu tenho que questionar o que é o verdadeiro positivo. E eu tenho uma análise de custo-efetividade que é complexa. Então, a realidade é extremamente, né, difícil para se avaliar os estudos de monitorização e o valor deles para a gente ter segurança de quando utilizar. Desses problemas que eu falei, os dois piores, a meu ver, são o viés de complexidade. Esse, né, a meu ver, talvez seja o maior. Há uma tendência muito grande que a gente peça a monitorização para os casos mais complexos. E aí, como é que eu posso comparar um resultado de uma coisa muito mais complexa com uma coisa simples? Talvez a coisa mais complexa vai continuar a complicar mais, e como já aconteceu em estudos, e aí eu tenho um resultado de desfecho, de lesão, até pior do que o grupo não monitorizado. Ou eu posso até ter uma redução de lesão no grupo de alta complexidade, mas não o suficiente para mostrar uma diferença estatística com o grupo de baixa complexidade. Então, esse a meu ver, é o grande problema. E o outro grande problema é que a monitorização ela é uma cascata intervencionista. Então, se eu tenho uma queda ou perda do potencial, eu geralmente vou dar um alarme, ou espera-se um alarme. E esse alarme vai gerar uma intervenção, ou espera-se uma intervenção. E aí eu posso ter recuperação do potencial ou não recuperação do potencial. Então, quando eu analiso, é basicamente esse cenário, mas eu tenho que pensar de forma crítica. Então, o que eu tenho? Se eu tenho um paciente que perdeu, por exemplo, potencial motor e ele acordou com déficit, esse é um verdadeiro positivo. Então, alarmou,
perdeu o potencial e acordou ruim. Quer dizer, a monitorização foi diagnóstica, não foi terapêutica, não resolveu, mas é um verdadeiro positivo. Por outro lado, se eu tenho um MAP normal e o paciente sai sem déficit, eu tenho um verdadeiro negativo. A monitorização não ajudou para nada, não serviu de nada. Mas é um verdadeiro negativo. É que são mais complicadas. Eu posso ter um MAP normal e o paciente sair com déficit, que seria um falso negativo. E isso, pelo que a gente viu da literatura, é extremamente raro. Na maioria das vezes isso é erro técnico. Eu posso ter um MAP anormal e o paciente pode sair sem déficit. Então, perdi potencial e o paciente acorda bem. É um positivo ou é um verdadeiro positivo que foi transformado pela cascata intervencionista? Então, eu mudei a minha conduta, eu parei de fazer o que teoricamente fez perder o potencial, e aí o paciente sai bem. Então, isso na verdade não é um falso positivo. Isso na verdade é um positivo verdadeiro como uma intervenção. E aí a análise estatística disso, que eu nem sei fazer, é a análise multiparamétrica, são cálculos muito mais complicados, que a literatura geralmente não faz. Então, esse é um problema, né, que a gente lida também na análise dos dados. E em relação ao custo-efetividade, também é bem complexo. Né? Se eu pensar uma cirurgia espinhal, né, eu tenho um baseline aí do paciente, se eu não fizer monitorização e não tiver déficit, ótimo, não precisava de monitorização, não fez diferença nenhuma. Agora, se eu não fizer monitorização, não gastei dinheiro com isso. Né? Agora, se eu fiz a monitorização, eu estou gastando dinheiro. E aí, dependendo da sensibilidade, eu posso alertar ou não alertar. Se eu gastei o dinheiro da monitorização e não tive déficit, vamos falar que eu gastei à toa. Agora, se eu gastei o dinheiro da monitorização e tive déficit, aí eu gastei mais ainda, né? Porque eu usei uma ferramenta que era para me ajudar, mas ela não teve custo. Quer dizer, o paciente né, foi se beneficiado da monitorização. Agora, se eu for diagnóstico, isso também tem custo. Então, a análise de custo envolve não só o custo para a vida toda, como o custo da monitorização. Então, essa análise estatística de custo ela é complicada e cada dado desse é um gráfico estatístico, uma análise estatística. Né? Esses 10, 15 minutos que faltam aí, de 4 artigos quando fazer a monitorização. Né? São 4 artigos relativamente recentes. Um de 2010, um de 17, um de 18 e um de 2020. Então, em 2010, a Spine publicou. Né? A monitorização faz diferença? Né? Que é a pergunta que a gente se faz o tempo todo. Avaliou, né, uma meta-análise aí, de 103, e separou essa análise estatística em 4 perguntas, né, que são bem interessantes. A primeira delas é ativo, né, ou motor, né, se eu fizer ele de forma unimodal. Nos Estados Unidos tem muito equipamento automático, o cara liga um som sensitivo lá e fica apitando a cirurgia, ou eventualmente motor. Né? Então, a evidência é muito baixa de que uma coisa dessa sozinha, né, uma monitorização multimodal, seja uma ferramenta diagnóstica, né, adequada. E a é sensível e específica o suficiente, com qualidade, quantidade e consistência dos dados. Tá? A questão 2 é, se eu estiver fazendo unimodal, qual que é melhor fazer? Sensitivo ou motor? A evidência é alta, né, por qualidade, quantidade e consistência, de que o potencial motor é o melhor. Então, se tiver que fazer um só, faça motor. Teoricamente, é o que a literatura fala. Mas em relação a unimodal versus multimodal, não há evidência na literatura. A meu ver, é muito fácil pensar que a multimodal é ideal, né? E a gente tem evidências disso. Um paciente que não perde o sensitivo, mas perde o motor, por exemplo, numa cirurgia, né, espinhal. Então, quanto mais multimodal, a meu ver, mais informação, maior chance de alarmar ou de interpretar o que está acontecendo. Mas a literatura não tem essa evidência. Não tem esses estudos comparando unimodal com multimodal, que é uma questão básica. Então, mostrando como há um defeito na literatura disponível. A outra questão é,
que é uma pergunta. Então, comparando quem monitorizou com quem não monitorizou, as evidências, o grau de evidência é baixo, né? Eu tenho uma qualidade ruim com uma quantidade até razoável, uma consistência até boa, né? Tem baixa evidência que ela reduz o risco de piora do déficit, então a literatura dá esse dado, nós vamos ver nos outros estudos, né? Mas a quantidade e a consistência, né, falam a favor da numerização, mas são de baixa qualidade. Então, comparar monitorizar com não monitorizar, as evidências da literatura são muito ruins para a gente afirmar alguma coisa. E a última pergunta que ele faz é: a reação do cirurgião ao alarme faz diferença? Então, responder ou não responder ao alarme, as evidências são muito baixas, a gente não tem artigo nesse sentido. E qual medida fazer? O que eu vou fazer? Parar? Quanto tempo parar? Dar corticoide? Aumentar a pressão? Usar papaverina? O que eu vou fazer? Não há nenhum estudo também que publique isso, né, que defina isso. Então, ele termina falando que existe uma forte evidência de que a monitorização multimodal seja sensível e específica a detectar déficits neurológicos, né, e ela é recomendada para ser utilizada em cirurgias espinhais nas quais a coluna e as raízes tiverem maior risco de dano, né, incluindo procedimentos de deformidade e procedimentos com instrumentação, mas são necessários, né, mais medicina baseada em evidência para avaliar, né, as alterações na monitorização e validar isso de forma prospectiva. Tá? Então, foi isso aí, foi o que esse estudo conseguiu responder em 2010. Mas em 2017, a Neurosurgery publicou esse guideline, que foi, na verdade, bastante controverso. Né? Aqui ela estudou 88 artigos que ela pegou, né, de uma forma muito peculiar, né? E aqui ele separou em classe, e aí ficou pequenininho mesmo, intencional para caber, mas o que vocês podem ver é que quase tudo é nível C de evidência, né? São estudos com fraco, né, confiabilidade, e aí ele chega às conclusões, como guideline, isso é o mais sério desse trabalho, né? Que como custo-efetividade existe evidências insuficientes e que, né, a monitorização não se justifica, né, com a intenção de prevenir, né, iatrogenia aí, ou danos na cirurgia na medula espinhal. Então, custo-efetividade, ele fala, não adianta fazer, né, não é justificável, termos meio fortes. Como ferramenta diagnóstica, ele considera de nível 1, que é uma ferramenta confiável e válida e é recomendada para ser usado como diagnóstico. E que o potencial motor são superiores, que é o que aquele artigo anterior, né, da Spine tinha, né, mostrado. Mas que, como nível 2, o sômetro sensitivo também parece ajudar. Né? Então, o sômetro sensitivo pior que o motor. Isso aí já tinha sido dito no outro trabalho. Mas aqui na terapêutica ele foi mais à frente e aí o negócio ficou um pouco mais complicado. Ele afirma claramente que, por nível 2, o guideline dele mostra que, né, a monitorização não melhora a ressecção tumoral total e nem melhora o desfecho neurológico, quando utilizado durante ressecções de tumores intramedulares. Então, ele afirma que não há benefício terapêutico. E por nível 3, ele fala que há uma insuficiência, uma evidência insuficiente para sugerir um papel terapêutico, que o uso não é recomendado, né? E apesar da monitorização poder detectar, né, um dano neurológico, isso não resulta em melhora do prognóstico, mesmo quando há um alerta. Então, aqui ele é bem incisivo, e isso é o início do artigo, é um guideline, né, que ele preconiza. Isso gerou cartas, e essa é a carta mais relevante, de várias pessoas importantes aí da neurofisiologia mundial, o Francesco Sala, que é de Verona, na Itália, o Delete dos Estados Unidos, o McDonald também, o Francisco Solo, que é do Chile. E aí eles fazem de cara todas essas críticas aí. Primeiro, eles falam nessas palavras: o artigo, né, o guideline, é uma seleção arbitrária, não sistematizada e ignorou pelo menos 18 artigos favoráveis à monitorização. Ele faz uma descrição tendenciosa de alguns artigos mais que outros. Por exemplo, ele falou muito de um artigo utilizando a onda D na cirurgia de escoliose, que isso não foi útil, que teve falso positivo. Na verdade, a onda D, como a gente falou, começou lá na década de 80 mesmo, e ela não é utilizada em cirurgia de escoliose, porque na escoliose a medula assume posições completamente diferentes, então o catéter de onda D, ele não é um representante confiável, não se usa onda D em escoliose. Mas ele pega no artigo, por exemplo, e fala muito né, de que não serve nada fazer a monitorização na escoliose, porque a onda D, né, teve falso negativo. Esse guideline foram só 4 cirurgiões em uma instituição. Desses 4 cirurgiões são 2 seniors,
que é pediátrico e um residente. Quer dizer, já que você quer fazer um guideline, por que não pegar mais gente? Por que não pegar várias instituições? Por que não pegar só, né? Por que pegar só neurocirurgião? Por que não pegou neurocirurgião, ortopedista de coluna? Por que não pegou neurofisiologista? Né? Esse grupo afirma claramente que ele não seguiu as bases mais rudimentares da medicina, né, para se fazer um guideline, uma revisão sistemática. Esse guideline foi endossado por duas sociedades, né, relevantes, e isso é preocupante, segundo os autores. E os autores falam que esse guideline é inaceitável, viciado em uma narrativa incompleta e pessoal. E termina falando que nenhum paciente deve ser privado de monitorização com base nesse guideline. Tá? Então, isso em 2017. Em 2018, tem um estudo do Dantas, foi uma revisão sistemática em meta-análise. Eles pegaram aí 170 pacientes e filtrando de forma correta, acabaram sobrando 6 estudos somente. E aí, esses 6 estudos começam a gente, né, ver o problema, que foi uma crítica, inclusive, colocada numa carta depois, que a grande heterogeneidade disso, né, que né, a forma, né, não tem muita solução, é o que se definiu, que é como pode ocorrer, né, continua existindo, né, heterogeneidade, mas olha aqui, ó, o grupo do Sala, né, ele comparou 50 pacientes com 100, né, o grupo dos Zielinski também 38 com 36, e olha que interessante, aqui ele consegue uma redução no grupo com monitorização 14% de déficit, no grupo sem 30%, tem um P significativo. Aqui nesse estudo comparativo, 38 pacientes, 7% nos pacientes monitorizáveis e 38% nos pacientes não monitorizáveis. Aqui são séries grandes de 85 mil pacientes, mas olha aqui, só 10 mil, só 12% dos pacientes foram monitorizados. Então, provavelmente, esse paciente é aquela história do viés de complexidade. No grupo monitorizado, são um grupo de pacientes muito mais complexos. Aqui, o mesmo tipo de coisa. De 234 mil casos analisados retrospectivamente, só 10 mil casos foram monitorizados. Aqui, de 15 mil também, só 17% monitorizado. E aí, esses trabalhos não acharam diferença no desfecho. E o grupo do Lee, na verdade, é um estudo menor, já de 182 versus 123, e ele até achou que o grupo de monitorização foi 4% de complicação e o sem monitorização 0%. Né? Que é aquilo que a gente conversou antes. E aqui ele deixa claro no estudo e mostra lá, do ponto de vista estatístico, que os pacientes do grupo de monitorização eram, né, há um viés de seleção, e eles eram mais complexos do ponto de vista de déficit basal. Então, é aquele raciocínio que a gente fez desde o início. O grupo do Dantas, aí, o trabalho continua, né, ele termina falando, né, que embora seja útil como ferramenta diagnóstica, que na verdade não foi o objetivo da meta-análise dele, que foi avaliar desfecho, né, avaliar papel terapêutico, aí ele fala que a análise retrospectiva comparativa, né, de estudos comparativos não encontrou benefício da monitorização em reduzir novos déficits neurológicos. Sim, concordo plenamente que ele não conseguiu, estatisticamente não aparece, mas, né, a gente tem que considerar todas essas questões dos viés, né, existentes ali nos trabalhos que foram analisados. E aí ele mesmo coloca lá que os estudos, a análise deve ser interpretada com cautela, uma vez que o papel da monitorização provavelmente vai ser diferente, dependendo do tipo de risco que o paciente vê, né, possível de ser exposto e do tipo de cirurgia, da patologia. E ele fala que no tumor medular há uma tendência de menos déficit neurológico. E agora, em 2020, né, a Spine North America acabou publicando esse artigo e fez uma análise, né, também aí de 28, acabou selecionando 28 artigos, e aí ele faz esses, né, 4 considerações finais aí resumidas, né, que existe, né, uma evidência crescente, né, de que nas cirurgias espinhais, né, que suporte o uso da monitorização nas cirurgias espinhais. Entretanto, existe controvérsia do nível da necessidade de monitorização para os casos rotineiros não complexos. Em relação à cirurgia de deformidade, ele fala que o uso é bem definido, bem descrito, mas que ainda existe algumas controvérsias em relação à sensibilidade, né, e as evidências que suportam o uso nas não complexas. Na cirurgia lombar, né, continua controvérsia, né, que mais estudos são necessários, né, em relação ao alerta também, que vão ser utilizados. Que nas cirurgias de tumores é fortemente suportado pela literatura e que o uso deve ser rotineiro, né, o uso rotineiro deve ser fortemente aconselhável, e que em custo-efetividade, né, continua controverso, né, esse tema.
Então, ele foi um pouco menos pragmático, separou em níveis e falou um pouco o que ele acha quando realmente a literatura não é capaz de responder a pergunta. Só para mostrar como é que a história da meta-análise é complicada, quer dizer, acabou de ser publicado também em 2019, porque antes daquele lá, essa meta-análise só de monitorização em pacientes com tumor intermedular. Na monitorização, na meta-análise, ele achou, na verdade, para revisão sistemática, 31 artigos, né, e para meta-análise 15. Né? Então, totalizando aqui um número muito maior de casos a ser avaliados, por exemplo, que nos estudos anteriores. Né? E aí, no final, ele conclui, né, que a monitorização mostra uma sensibilidade e toxicidade alta, mas que não é perfeita, que ela pode prevenir dano, né, mas que ela também pode limitar a extensão do tumor, né, que estudos prospectivos, né, vão definir melhor o papel. Quer dizer, então, baseado numa revisão mais pontual, que eu acho que é como a estatística tem que lidar com a monitorização, estudar implante de parafuso uma coisa, estudar laríngeo em cirurgia de tireoide é outra, estudar espinha, né, estudar a medula espinhal em todos os seus universos, tudo muito junto é muito complicado. E mesmo quando a gente pega um subgrupo, como é o caso aqui, ainda assim a literatura é frágil. E por último, para terminar, que é a história de quem faz monitorização, né, como que ela é feita, e né, os problemas que isso pode acontecer. A gente discute muito isso aí no dia a dia, e eu sou muito cético em falar que monitorização ruim é pior que sem monitorização. Na verdade, a literatura, né, aceita qualquer coisa. Né? Esse estudo aqui foi publicado em 2009, na Spine, e ele publica como título falso negativo do potencial alongado motor, né? Potencial alongado motor falso negativo durante cirurgia de escoliose, causando paralisia. Tá? E aí a gente vê aqui, vamos gastar uns segundinhos nessas imagens. Aqui é um procedimento bem simples de monitorização, não é multimodal, é unimodal com potencial motor. Então aqui, ó, o slide também é ruim, mas aqui é C8T1, quer dizer, é braço. Aqui é S1, S2, perna, braço, perna. Então deve ser esquerdo, direito. E aí o que a gente vê? Eu tenho um potencial aqui em laranja e um em azul. O azul é o que está vindo do braço e o laranja é o que está vindo da perna. Você vê que quem está fazendo isso não tem a menor noção, porque você não pode olhar o potencial dessa forma, você tem que enxergar o potencial, ver o tamanho, morfologia, o número de fases. Então, quem está fazendo isso não tem a menor noção, está vendo só um emaranhado de riscado na tela. E olha que interessante, durante a cirurgia, o que ele começa a ter? Uma perda do potencial em azul, mantendo o potencial laranja. E, de repente, ele some completamente e, ao término da cirurgia, o potencial completamente ausente, né? O azul. Então, o que a gente teve aqui? Uma perda completa desse potencial, que ele chamou de braço, e uma manutenção do potencial que ele chamou de perna. E ele considerou isso uma questão técnica e continuou operando. Só que a gente tem que olhar uma coisa que é simples. Quando eu estimulo no crânio e capto, eu tenho a latência, que é o tempo para isso. O tempo para chegar no braço é muito menor do que o tempo para chegar na perna, é o dobro. Então, é óbvio que esse primeiro potencial que chega aqui, ele não pode ser potencial da perna. Esse primeiro potencial aqui é o potencial do braço. E esse potencial que chega aqui é o potencial da perna. Então, o que ele fez aqui é que ele inverteu. Ele chamou isso aqui de braço, mas era a perna. E isso aqui de perna, mas era o braço. Então, quando ele perdeu o potencial aqui, ele manteve o braço, que tem a latência curtinha, de 20 milissegundos, e perdeu da perna, que tinha uma latência de 40. Então, isso não é um falso negativo. Isso é um positivo verdadeiro. Gerou uma carta, na verdade, 4 páginas de carta, e ele, né, os autores falam aqui, ó, causado por um erro técnico, né, interpretativo, né, o artigo mostra justamente o contrário, que foi um resultado verdadeiro positivo que não foi reconhecido pelos autores. Então a gente vê como é que a literatura é tendenciosa, quer dizer, a Spine, nesse momento, não colocou nenhum neurofisiologista para analisar o traçado e acabou publicando, né, um evidente erro de monitorização, né, e ainda, né, atentando isso como sendo uma falha da monitorização. Isso, talvez gastando uns segundinhos também para terminar, é completamente, né, fora da literatura, mas talvez a minha percepção de como que a monitorização possa ser útil, né? Colocando aqui como talvez à direita a situação na qual ela é mais útil, a esquerda menos útil. Eu acho que talvez os tumores intramedulares, né, são situações de maior utilidade. Os extramedulares intradural, né, também possa ser útil, talvez meio a meio. Extramedular, extradural
talvez menos útil, mas ainda útil. Tumores vertebrais isolados, meio a meio. E também aqui, esse gráfico seria, na minha experiência, a frequência com qual eles são utilizados, né? Então, aqui, tumor vertebral é muito menos utilizado, por exemplo, do que um extramedular, né, extradural. Disrafismo, eu acho que ele é bastante útil. Deformidade espinhal, bastante útil, muito utilizado. Artrodese cervical, eu acho que é bastante utilizado ainda, né, assim, e que pode ser útil, sim. Torácica, da mesma forma. Descompressão artrodese lombar é pouco utilizado e eu acho que é menos útil mesmo. Dissectomia lombar nem se fala, cirurgia de um nível, talvez a custo-efetividade e o benefício seja menor. E implante estimulador, que é uma coisa que há estudos mostrando benefício e que a gente também faz, que pode talvez, né, ser útil também. Basicamente isso que eu ia falar, isso tudo. Desculpa aí, falei bastante, 1 hora, mas o tema, para falar de uma forma geral, ele é muito grande. Cada tema que a gente pegasse aqui era uma aula inteira, né? Falar só de como fazer, falar só de história, falar só de literatura, né? A gente poderia falar aí durante 1 hora para cada coisa dessa. Tá bom? Fico à disposição para a pergunta. Obrigado. Parabéns, Dornas. Obrigado. Dona, só uma pergunta com relação à perda de confiabilidade em criança. Existe alguma forma de quantificar isso? No caso de faixa etária não mielinizada, por exemplo. Leopoldo, esse dado a literatura não tem, não. E na minha experiência também não. O que a gente vê claramente na criança são limiares diferentes, né? Principalmente na faixa até 3, 5 anos, né? Como a mielinização geralmente vai estar perto do adulto por volta de 3, 5 anos, a gente vê pacientes que têm, né, pediátricos que têm um limiar muito maior do que a gente esperaria num paciente adulto. Então, você precisa de mais choque, né? Mas, de uma forma geral, eles são responsivos da mesma forma. Quer dizer, eles vão estar vulneráveis à disfunção de acordo com a patologia, né? Uhum. Mas a confiabilidade eu diria que é a mesma e eu nunca vi nada na literatura realmente falando isso. Quer dizer, que a criança passa a ser, né, mais um problema, né, nesse universo de problemas que eu mencionei. Então, eu acho que é bem confiável e tranquilo. O que você vai ter que fazer realmente ter experiência e carregar a mão no negócio, né? Não é estimular pouquinho e falar não tem potencial e não é monitorizável. É igual estacionar na frente da Ferrari, como você mostrou, né? Você tem que, exatamente, você tem que ver o que você tem que tirar, o que você precisa da monitorização, provavelmente vai ser mudanças de padrões de estímulo, quer dizer, e esse é o problema da monitorização. Quando eu falar, eu dei um choque aqui e não deu nada, quer dizer, mas a pergunta você fez trem de pulso? Qual é a razão entre os trens de pulso, o intervalo entre eles, se usou pulso simples ou usou duplo trem, se usou bifásico, monofásico, bifásico reverso, monofásico reverso, qual a largura de pulso que você utilizou. Então, você tem várias possibilidades de tentar, né, criar um potencial monitorizável. Então, se você coloca uma coisa simples lá, estimula e não tem nada, você fala, não tem monitorização, né? E o papel da neurofisiologia é realmente brigar pelo potencial o tempo inteiro, desde o início e durante a cirurgia, que é aquela questão também, caiu um potencial. Eu preciso ver se eu não tenho nada técnico que reverta esse potencial, né? Porque se eu tive uma queda de potencial que com pouca mudança de choque o potencial melhora, ele retorna, provavelmente o valor disso é nenhum. Quer dizer, pode continuar operando. E por outro lado, eu faço tudo com o paciente e o potencial não volta, opa, isso aí provavelmente é um alarme mais, né, a ser valorizado e a talvez mudar a conduta cirúrgica, né? Não é todo alarme que merece mudança de conduta cirúrgica. Mas é esse feeling, né, que depende também do momento cirúrgico, né? Eu perder um potencial na hora que está abrindo a pele, isso não é nada, né? Eu vou ter que brigar com a técnica e tal. Agora, eu perder durante a mielotomia, opa, isso aí provavelmente é real e talvez tenha repercussão clínica. Léo. Oi. Fiz tanta pergunta aqui que acho que vou deixar para perguntar ao vivo e a cores. Pode fuzilar, vai. Não, mas realmente quando você faz a revisão sistemática, você não pode ter a sua opinião pessoal. Sim. Então, quando você faz a revisão sistemática, você tem que mostrar o que a literatura prova. Claro. E esse termo que você falou, prevenir déficit, eu acho o termo muito forte, porque se eu der uma pancada na medula, você não vai poder fazer absolutamente nada. Claro. Então, na hora que a gente escreve, então essa palavra a gente realmente não coloca prevenir, evitar, porque isso você, apesar de você estar na sala, se eu fizer um movimento brusco, você já vai falar, aconteceu. Claro. Então, essa palavra prevenir, o neurofisiologista que está na sala, infelizmente, se acontecer uma catástrofe, ele não vai falar absolutamente nada. Não, sem dúvida.
prevenir é um termo que a literatura usa com frequência nos artigos, inclusive, né, em algumas revisões, mas eu também acho que ele não é o melhor termo, não. Né? Porque, e nem lesão. Na verdade, o que a gente vê na monitorização não é lesão. O que a gente vê na monitorização é disfunção. Né? Mas tem alguns termos que ficaram meio clássicos. Mas eu concordo plenamente. Quer dizer, existem várias situações que o que a gente faz na monitorização é minimizar, talvez, o risco, né, ou reduzir o risco, né, de insulto ou dano ou desfecho desfavorável. Então, baseado no que você mostrou hoje em dia, assim, a grosso modo, qual seria, a seu ver, entre aspas, uma má prática médica operar sem um neurofisiologista na sala, uma cirurgia de coluna, com tudo que tem hoje, que se poderia ser considerado uma má prática? Essa resposta eu acho que a literatura não tem. Talvez o dado mais robusto em meta-análises específicas do tema ou em meta-análises ou revisões sistemáticas que envolveram também o tema seja tumor intramedular. Quer dizer, acho que aí é o maior consenso da literatura de que seja útil, de que seja altamente diagnóstico e provavelmente terapêutico. A gente vai, por exemplo, o Francesco Sala, que é de Verona, na Itália, que é quem mais publica e tem experiência no mundo com monitorização em tumor intramedular. Ele fez aquele trabalho dele muito elegante, embora o número é pequeno, né? Ele mostra uma diferença de desfecho muito relevante entre grupo monitorizado e não monitorizado. Quando você coloca isso num balaio, né, se perde o poder estatístico. Se fizer grupos maiores, eu acredito que isso, né, vai ter poder estatístico ainda maior. Então, eu acho que dentro da realidade, né, de um país pobre, as coisas que, obviamente, a gente vai fazer isso toda hora sem monitorização também, mas se puder escolher o melhor cenário ou a melhor prática ou o menor risco jurídico, que a gente tem que pensar nisso também, né, seria utilizar a monitorização em cirurgia de tumores intramedulares. Acho que aí, né, seria a maior evidência para se fazer. Nas cirurgias de escoliose de alta complexidade, também acho que isso está muito bem definido, embora eu acho que quem não puder fazer monitorização ou não quiser fazer, pode fazer, né, o teste estagnar, acordar o paciente, que eu acho que é praticamente a mesma coisa. Né? Salvo questões de parafuso, né, questões menores, né, acordar o paciente fornece uma informação global bem razoável. Então, legalmente ou do ponto de vista prático, acordar o paciente na cirurgia de deformidade possa solucionar essa malprática, né, malprática ou não. No resto, Dantas, eu acho que tudo a gente está no universo, né, nebuloso. E eu reforço, eu não acho que a monitorização tem que ser feita em todos os casos, não. E aí eu acho que a melhor prática é definir casos mais complexos. Agora, o grande problema é definir o que é complexo. E problemas acontecem em casos simples também. Né? Aquele exemplo que eu mostrei, né, uma cirurgia minimamente invasiva, teoricamente não ia dar nada, um fragmento ósseo, né, aperta a caudequina. Quer dizer, então, as coisas simples também podem complicar, mas se isso é custo efetivo e a literatura não tem essa resposta, nem em relação à custo-efetividade, nem em resposta à manobra. Então, nas outras cirurgias, eu acho que a gente não tem essa resposta. Né? Talvez eu apostaria falar esses dois cenários, cirurgia de tumor e cirurgia de deformidade. Agora, nas demais, que é esse universo de incerteza, talvez esse gradiente aí, cervical, torácico e lombar, seja o gradiente de talvez maior benefício e de melhor prática, se pedir mais na cervical, menos um pouco na torácica e menos ainda na lombosacra. Eu acho que seria esse gradiente aí em termos de prática clínica. Muito bom, legal. Realmente, sua aula foi campeão porque você mostrou que ela é boa, mas tem limite. O cirurgião não pode confiar na monitorização achando que vai ser a salvação da vida dele. Não você colocou mais uma ferramenta. O prós e o contra, realmente, hoje em dia ainda tem limite. Você acha que vai chegar no ponto de 100% de confiabilidade, Léo, a monitorização, do ponto de vista elétrico, neurofisiológico? Não, acho que não. Acho que não, porque tem essas questões, e há questões biológicas muito complexas. Por exemplo, quando você tem um falso positivo, a primeira coisa, né, que é aquele, vão falar, o paciente teve um déficit, teve um alarme, mas ele acordou bem. Eu tenho dois grandes motivos para isso. Um, que é um grande problema e viés, que faz com que as meta-análises e as revisões sejam muito frágeis, a meu ver, que é a história da cascata intervencionista. Eu mudei, às vezes, a minha conduta por causa do alarme. Então, eu perdi a história natural do negócio. Mas a outra informação para isso, e aí cai na sua pergunta, é que a biologia ela é meio complexa e ela está sob inibição anestésica. Então, o que acontece?
Para eu ter função neuronal, e isso é provado em Parkinson, isso é provado em doença neuromotora, tal, eu preciso de 20% de motoneurônios funcionais para ter função clínica. Então, o que acontece? Às vezes o meu MAP caiu 80% lá, eu tenho um restinho de MAP e o paciente acorda bem, normal, vamos falar assim. Por quê? Porque sobrou 20% ali, sobraram 20% e ele tem função suficiente com esses 20%. E a outra questão é que aquela via que perdeu o potencial e acorda sem potencial, ela está inibida sob anestesia. Por mais que o anestésico esteja num esquema bom de endovenosa total, ela é inibida. Quer dizer, o paciente está dormindo, o paciente não está sentindo dor. Então, não é uma via normal. Então, quando